Nós daremos início aqui na base da Guarda Municipal a essa Assembleia Geral Extraordinária e a segunda reunião, ou seja, na base da vigilância. Essa é a segunda reunião para a gente se situar do que aconteceu, do que está acontecendo e o que vier por vir. Então, mais uma vez, né, como da vez anterior, eu declaro aberta essa presente Assembleia e em conformidade com o Estatuto, né, o Estatuto é lei, declaro aberta essa Assembleia Geral Extraordinária às 14h30, em segunda e última convocação com todos que se fizerem presente, onde será usada e onde nós usamos a seguinte expressão: invocando a proteção de Deus, inspirado nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, declaro aberta a presente Assembleia, determinando que seja feita a leitura de um trecho da Bíblia, devotado ao nosso Deus Todo-Poderoso. O senhor Nivaldo, ele irá fazer a leitura, ok? Por favor, senhor Nivaldo. Vamos ler aqui Salmos 46. Só uma coisa, o senhor abriu aleatoriamente? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Obrigado, hein? Obrigado pela leitura. 15 e 11. Deixa anotado aqui, pessoal, porque posteriormente eu vou fazer uma ata e aí a gente vai registrar tudo o que aconteceu aqui, da forma como foi conduzida essa Assembleia, ok? Então, mais uma vez, meu muito obrigado a todos os senhores, senhoras, que se fazem presente nessa Assembleia. De novo, né? Hoje de manhã nós fizemos uma Assembleia Geral lá na subsede em Barueri, com o pessoal da categoria de Barueri, de Jandira, isso, aquilo, que estão numa situação crítica, principalmente no caso de Jandira, temos um companheiro aqui de Jandira. Eles estão numa situação crítica lá, porque, infelizmente, lá, né, a administração, de uma forma não respeitosa, né, o que ela fez? Ela criou várias gratificações. Então, o servidor, quando ele está nativo, ele recebe. A hora que ele se aposenta ou ele se afasta, aí que ele vê a realidade dele. E a realidade dele é cruel. E o sindicato foi várias vezes que falou o seguinte: vamos resolver esse problema. Mas eles não levam a sério. E agora acabaram vendo o seguinte, né? Que realmente a situação está complicada. Por quê? O prefeito resolveu tirar a hora extra, geral. E também dos guardas e dos vigias. Aí eles foram em peso no sindicato. Teve uma assembleia lá, foram em peso, aquilo, tirou uma pauta de orientação e fomos para cima. Aí teve uma audiência pública, pegamos os vereadores de jeito lá, sentamos o pau lá, na audiência pública e tudo mais. E o que os vereadores falaram? Então, ô prefeito, deixa, porque falamos o seguinte: vai sobrar para o prefeito, vai sobrar para os vereadores também, dessa vez. Vocês estão sendo contrário ao trabalhador. Aí os vereadores falaram até o prefeito, então deixa fora o guarda, deixa fora o vigia no tocante a hora extra. Deu uma melhoradinha. E aí, essa melhoradinha, eles falam o seguinte: agora não precisa mais nada e vai para o mundo. Então nós falamos o seguinte: a realidade de vocês é difícil. Então a realidade de vocês também aqui está difícil. Então nós vamos ver o que está acontecendo. E nesse sentido, pessoal, eu gostaria de levar de uma outra forma essa Assembleia, para quê? Para ela ser mais produtiva e depois os senhores sabem, muito tempo isso e aquilo. E para buscar objetividade nessa Assembleia, o que eu gostaria de fazer? Primeiro, eu fazer a minha explanação do que aconteceu e do que está acontecendo. E aí não haver interrompimento, porque se houver alguma coisa que mais adiante eu vou falar, aí se a pessoa perguntar, eu vou ter que ir lá adiante conversar sobre isso e aí depois de ir lá e para um outro lugar tem coisa que fica para trás. Então, para seguir uma linha e aí ter uma visão do todo, por quê? Aí eu pediria que cada qual, né? Deixa eu deixar anotado aqui, eu tenho essa pergunta. No decorrer daqui ele fez. Descarta essa pergunta.
No final, olha, aqui eu acho que eu concluí. E aí? Ele falou tudo, mas a minha pergunta ele não falou. Então aí a gente pergunta e a gente vê o que está acontecendo e posteriormente o que a gente vai deliberar, legal? Até mesmo para a gente ter uma visão completa. E se a gente está indo numa linha, daí alguém vem, entra com uma coisa que leva para outra, cara, aí vira uma bagunça. Mas isso, e aquilo outro. Não, a gente pega essa linha, finaliza o entendimento geral do que está acontecendo, e aí posteriormente a gente pode ir para outros caminhos aí para fazer outros questionamentos, ok? Então, pessoal, vou colocar vocês a par de uma situação. Prefeito Rogério Lins, ele publicou lá, né, saiu no jornal, que ele estaria concedendo um aumento e posteriormente também, né? Isso aqui eu gostaria de fazer novamente. Já fiz uma primeira vez, hoje tem um pessoal novo aí. E aí, se for o caso, nós poderíamos até ir na quadra e tudo mais e filmar, que é perguntar ao trabalhador o seguinte: você concorda com esses 11% que o prefeito deu? E aí a gente vê. Porque da última vez foi unânime. E não bate o seguinte, tem uma outra entidade sindical que diz o seguinte: não, 60 e tantos % disseram que concorda. É a mesma coisa que aqui ter 100 pessoas, 100 servidores, você vai pensar que você concorda? Mais de 60 servidores diz que concorda. Nós estamos todos aqui, no mínimo 1, 2, 3, eu concordo. Não apareceu ninguém. Eu gostaria de saber dessa vez se vai aparecer alguém. Porque se não aparecer alguém aqui que diga que concorda, tem alguma coisa errada nesse negócio aí. Tem alguma coisa errada. Então a gente deixa registrado aí, a gente mostra ao pessoal o que está de errado. Ok? Então o prefeito, né, ele publicou, saiu uma matéria no jornal lá, e isso aqui é um demonstrativo, é uma informação que eu tirei do site da Câmara, que o prefeito estaria dando 11% de reajuste, seria retroativo a abril, no caso da guarda, e também da vigilância, que a gente vai entrar numa outra questão, mas no caso da guarda, a pressão foi tanta que o cara até concedeu, mas não voltou nem em abril, ele deu para junho. E aí depois vocês vão saber o que aconteceu, mas da base da pressão, mas ele deu. Outra, o legislativo lá, né, diz que eles fizeram foram feitas várias coisas para beneficiar os servidores, inclusive os guardas municipais e professores. E por que eu destaquei isso aqui? Realmente os professores ganharam e estão ganhando e muito nessa administração. Agora eu quero deixar bem claro, não é nada assim ilegal ou seja, alguma coisa, mas isso daí não é ruim, não. Isso daí eles estão ganhando porque eles estão lutando e tudo mais, pela braveza deles. Eles estão correndo atrás deles, então beleza para eles, pela vitória que eles estão tendo. Mas eles tiveram. Aí o que eu quero dizer com isso? Recentemente, dos 2 ou 3 últimos IOMOS aí, saiu uma outra publicação da prefeitura dizendo o seguinte: ela está nomeando uma comissão para rever coisas dos professores de novo. Mas vê quando eles levam a questão de uma forma séria. Lá tem pessoal de finanças, pessoal do jurídico, pessoal daqui, todas as pessoas que realmente precisam participar de uma reforma de alguma coisa, se fazem presente ali. Então, o que vai acontecer? Na primeira reunião, eu quero ver o seguinte, negócio de impacto. Então, numa primeira reunião, você já passa com o cara que é da fazenda, assim, vai ver quanto que vai dar isso aí. Você vai querer, eu vou querer isso, isso, isso. Ele vai ver isso daí lá na fazenda. E não precisa, vamos fazer todo o processo, não sei o que lá, depois a hora que terminou, e agora? Agora manda para o jurídico. Daí vamos aguardar. Aí depois que veio, agora manda para finanças. Vamos aguardar. Cara, isso daí é quando não leva a sério. Quando leva a sério, essa portaria dos professores que saiu, está ali e isso é levar a sério. Então nós estamos vendo e vamos ver posteriormente que infelizmente com a vigilância não foi levado a sério. Não está sendo levado a sério, ok? Então, uma outra coisa, né, que é complicado. Diz que o piso mínimo da prefeitura é de 1.600,19. No caso dos senhores, os senhores estão ganhando menos que o mínimo. Porque estão querendo falar o seguinte: risco de vida é salário, não é salário. E tanto é verdade que eu pedi na reunião anterior e volto a pedir novamente. Eu quero o olerite atual e o olerite antigo. Se for o caso, porque nós questionamos a administração, estamos aguardando esse retorno. Se não tiver essa devolutiva, é buscar na justiça. Mas por que adicional? Tá bom, eu trabalho à noite e dia adicional noturno. Quer dizer que é salário? Não é salário, porque você passar para o dia. Então meu salário diminuiu? Não é, adicional não é. Mas está querendo jogar. Para quê? Para dizer o seguinte, que vamos colocar por base, né? Os senhores ganham R$1.000, com mais 70%, 1.700. Então os senhores estão ganhando mais que o salário mínimo.
Então o senhor está ganhando até mais que os 1.600. Não, se fosse só salário, estaria menor e o senhor teria no mínimo que ir para 1.600. Começar dali, plano de carreira e tudo mais, 1.600, porque o piso da prefeitura é 1.600. Ok? Então tem essa questão dos R$1.600 e a grande maioria dos cargos efetivos passou da referência 1A para 7A, que é a questão da tabela 7. Os senhores não estão na tabela 7, mas estão nivelados na tabela 7. E aí, quando vai levar esse problema para a prefeitura, o que eles dizem não pode ser resolvido por causa do problema do plano de carreira. Tá, e quando vamos resolver? Quando vamos solucionar? Aí não tem retorno. Ninguém sabe, ninguém viu, não sei o que lá. Não. Então, ok? Então, essa é uma questão. E aí, posteriormente, eu solicito à comissão essa questão dos olerites. Porque daí cai por terra. É pressionar de novo a administração. Você vai dar o retorno aí, o jurídico vai se manifestar? É realmente, vocês entendem? Que porque quando vai abrir, igual eu dei esse exemplo lá na prefeitura, né? Quando você vai abrir um concurso para vigia, e aí nós vamos comentar isso aí, se também você vai abrir, mas se abrir um concurso para vigia, você vai colocar que o salário de vigia quando? Você vai colocar o que é, mais os 70% de dia. Você não vai incluir. O salário ali é 1.000, tipo assim, né? Os R$1.000 lá, mais os 70 mil. Não, você vai colocar que é R$1.000. Tá, você fala, tem mais isso, mais isso, mais isso. Então é a parte desse negócio. Mas aí, de novo, né, eu peço a questão dos olerites para conversar com a administração, até mesmo porque lá atrás era feito de forma certa. Agora parece que está sendo feito de forma errada. E tanto é verdade que uma vez, eu já comentei, mas vou comentar de novo para aqueles que não estiveram aqui da última reunião, o que a administração fez? Trocou uma ideia com outro sindicato e pediu para o outro sindicato o seguinte, encaminhar na campanha salarial o seguinte, que era para incorporar os 70% do risco de vida no salário do vigia. E nós colocamos de falta de indicação, um não bem grandão, não incorporar. E teve uma discussão lá. E aí, quando na discussão, mas por que você não quer que incorpore? Por quê? Aí veio com aquele argumento, né? Quem não entende, engole. Ah, mas é que você tem que tomar conta do seguinte, incorporar vai transformar em salário e amanhã quando você se aposenta, você leva. Do jeito que está, você vai se aposentar e você vai ficar sem. Eu falei, negativo, não é gratificação, é adicional. Se aposentou, leva sim. E outra, e essa questão do risco de vida, o que o sindicato entende que é importante? Porque se no geralzão eu posso dar isso, se quiser contemplar a vigilância, e aí também o pessoal da defesa civil isso aquilo, aumenta o risco de vida ou pega alguma coisa por fora. É o que a guarda está fazendo. Ah, no geral deu 11%. Tá, a guarda pegou mais 20% de RETP. E aí, no caso do risco de vida, é isso, né? Tira alguma coisa à parte. E é o que está sendo proposto agora, né? A questão do aumento. Então é importante isso. Discutimos, mas o outro lá queria que incorporasse. A discussão para eu acho melhor não, porque daí vai mexer com o pessoal aí. Eu sei que daí engoliram, mas você vê, a própria administração lá atrás já queria fazer isso. Ou seja, lá atrás ela queria fazer isso. Então, se ela queria fazer isso, é porque para ela usar desse argumento. O que acontecia? Se eu transformasse os 70% em salário, vocês perderiam o abono, que é o complemento. Está ganhando mesmo o mínimo, perderiam o abono. Igual, do jeito que está aí, vocês teriam de ir para esse abono de 1.600. E começar daí a discussão. Mas do jeito que está, eles estão falando que vocês estão ganhando muito mais. Então, uma outra coisa que a gente vai ter que conversar. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Ó, de novo, né? Nós estamos realizando essa assembleia com base numa portaria, uma publicação edital que foi feita, aquilo, eu li posteriormente, não sei se vocês querem que ler, da ciência, os senhores, edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária de campanha salarial do ano 2022. É bom porque depois eu vou fazer um adendo a essa questão. Então, o sindicato dos guardas, sindiguardas, cuja base territorial compreende os municípios de Osasco, Arapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi e Santana do Paraíba, em conformidade com o artigo 24 e seus parágrafos, em especial o parágrafo 4º, Estatuto da Entidade, convoca os membros da categoria da base territorial, em especial os associados em pleno gozo de seus direitos sindicais, para a Assembleia Geral Extraordinária de Campanha Salarial 2022, a realizar-se no dia 19 de fevereiro de 2022, sábado, com início às 14 horas, somente para os associados de Osasco. Tiramos só aqui, das outras bases nós fizemos posteriormente, só de Osasco. E nos dias 5 de março de 2022, sábado, com início às 14 horas, para os demais associados de Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi e Santana do Paraíba, na subsede Sindiguardas, Cida Avenida Municipal, número tal, Jardim Silveira, Barueri, São Paulo, cujo objetivo único e princípio é discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia.
Leitura, discussão e votação das pautas de reivindicação da campanha salarial 2022. Autorização para a diretoria do sindicato celebrar convenção coletiva e acordo coletivo ou suscitar dissídio coletivo se, em caso de malogro das negociações, dentre outras coisas, podendo também suscitar greve e ou paralisações. Informamos também que, não sendo atingido o quórum para a primeira convocação, as respectivas assembleias ocorrerão 30 minutos após, com qualquer número de sindicalizados que se fizerem presentes. E para que não se alegue ignorância, publica-se o presente edital, base territorial, Osasco, 16 de fevereiro de 2022, Luiz Carlos Santos, presidente de Guardas. Então tem o edital. E por que da importância desse edital? Tudo o que nós viermos fazer juridicamente, nós estamos cobertos. Porque existe um estatuto, existe a lei sindical, direito, a Constituição dá o direito de você, liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade sindical. E por que eu digo isso, né? E por que eu achei interessante fazer a leitura? Porque quando da última reunião que nós tivemos com o secretário de Finanças, o nosso secretário, o secretário da Secontru, né? O Moreira, o outro secretário e a comissão, que eu participei. Posteriormente parece que eles tiveram uma reunião. Mas que eu participei. E que aconteceu alguma coisa aí que nós vamos comentar mais adiante. Pelo secretário, é o seguinte, acabou. Eu falei assim, não, então nós vamos dar continuidade sim a essa campanha salarial. Mas que acabou a campanha salarial. Falei, acabou para você, companheiro. Nós vamos dar continuidade. A categoria não teve o seu retorno, a ação devolutiva. A administração tem que falar, vai dar ou não vai dar? É isso, nós não estamos falando para a administração que ela é obrigada a dar, você é obrigada a dar. Eles querem os 30%, eles querem isso e vocês estão obrigados a dar. Mas ao menos eu uma resposta, não vou dar nada. Aí sim. Porque com base nisso, falou que não vai dar nada. Vamos fazer o quê? Vamos fazer alguma coisa, não vou fazer nada também. Mas ela tem por obrigação. Agora não ficar enrolando. Porque quando está enrolando, então está querendo criar uma situação. E se acontecer alguma coisa, é da responsabilidade deles. Porque é eles que estão... Olha quanto tempo que a gente está discutindo, né? Finalizar essa questão. Então, para o secretário deixar bem claro, não acabou não, nós estamos em campanha salarial ainda sim e vamos discutir, ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, novamente, a gente colocar em votação a questão dos 11%. Quanto à questão do plano de carreira quanto à questão do plano de cargos, carreira e salário dos vigias de Osasco, bem como também apresentar e explicar quanto ao mesmo. Então, vamos entrar numa questão aqui. Eu estava analisando até de uma outra forma o início e a condução dessa Assembleia. Se o Sidoli estivesse aqui, eu gostaria que antes mesmo de começar a Assembleia, ele se manifestasse com respeito a isso aqui. Ou seja, não vou falar nada, você tem alguma coisa? Você tem algum retorno, alguma coisa? Que ele se manifestasse. Mas como não está... mesmo que ele venha chegar aí, não sei o que, a gente pode até deliberar se ele fala, não fala, isso, aquilo. Por que eu quero dizer isso, pessoal? Infelizmente tem algumas coisas que estão acontecendo e que, enquanto sindicato, eu entendo o seguinte, em vez de ajudar, está atrapalhando. No plano? Também. Mas vamos adentrar a questão do plano. Na reunião, o Cidade bateu no peito e falou que é vigia também, viu? Sim. Daí ele foi cobrar o seguinte, você faria o que eu faria Ele lá falou fora. que é vigia, mas nas redes você não vê ele falando nada da vigilância. Ele fala da guarda, fala do prefeito, fala do cacique. Sim. Mas da vigilância ele não fala nada. Sim. Eu queria que ele estivesse aqui para eu ia falar isso na cara dele. Pessoal, e tanto é que hoje eu iria até tirar uma dúvida que eu ainda tenho com respeito a essa questão. Estava analisando uma coisa, ou seja, estava voltando o filme aí e me veio uma coisa em mente e falei, aqui o negócio. Aí eu gostaria de perguntar o seguinte, a comissão, ela direcionou, ou ela delegou ao Sidoli poderes para essa questão do plano de carreira? Então, o que eu entendo é o seguinte, isso que eu gostaria de... Ele está, então, pela administração. Que fique bem claro isso. Porque se não é pelo sindicato e não é pela comissão, sozinho aqui não dá. Qualquer um chega lá, eu quero ter acesso, sozinho não dá. Então eu quero crer, então, se não foi delegado pela comissão e nem pelo sindicato, que ele está pela administração. Aí se for pela administração, aí sim. Aí eu consigo entender e aí vai que vai, né? A comissão também não tem vontade própria. Os vigias que vão decidir e passa para a comissão.
Então, pessoal, vamos lá. Ó. Com respeito a isso, ou seja, aqui está a revisão do plano de carreira, dá um parabéns a todos os senhores, porque foi entregue aos senhores isso aqui. Nós só fomos o porta-voz, fomos lá e falamos assim, pô, mas como nós somos plano de carreira, se nem sabemos o que tem lá? Esses dias eles querem ter o direito. E aí, mas aí entenderam e vão dar. Deram uma enrolada, mas deram. Então está aqui a revisão do plano de carreira. Agora, um compromisso que nós assumimos lá, e aí eu, enquanto sindicato, bem como também comissão, o que acontece? Eles fizeram, para fazer esse repasse aí, o D'Alessandro assinar um termo de confidencialidade e sigilo. E aí, o que quer dizer isso daí, né? Para ele receber, ele teve que assinar. Assinou. Juridicamente, aqui não dá muita coisa aqui não. Mais uma dorzinha de cabeça, blá, 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 vai ter que... Dá. Mas o que eu entendo, o problema maior não é nem esse. O problema maior é a administração usar do argumento seguinte, ó. A gente esperava que houvesse boa fé de ambas as partes. Da nossa está tendo, porque vocês pediram, nós demos. E vocês disseram que não passaria a categoria, e vocês passaram. E por que se passar a categoria eu entendo? Porque o que acontece aqui, pessoal? Aqui é um estudo. Então tem coisa aqui que está falando o seguinte, ó, isso daqui no primeiro momento é A. Mas tem uma outra reunião lá na frente, mudou para B. Só que quando passou para o senhor, não, mas é A. Aí quando mudou para B, aí vira uma bagunça. Então o que eu entendo que é correto é continuar discutindo em cima dele, que é uma outra situação, né? Mas continuar discutindo isso aqui. Esse aí é o 66? A hora...